bem-vindos para mais um estudo da nossa série de Daniel e Apocalipse, o de número 9. Para começarmos, vamos dirigir uma palavra de oração ao Senhor. Pai querido, Pai bondoso, estejas agora conosco. Teu Santo Espírito atue na nossa vida, atue no nosso coração, principalmente para gravar os teus ensinamentos. E estejas com todos os que procuram a Ti de forma sincera. Em nome de Jesus, nós o pedimos. Amém. Até aqui, nós já estudamos algumas das profecias de Daniel e também algumas das igrejas lá de Apocalipse, capítulo 2. Nós vimos Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Agora viria a igreja de Tiatira. Só que, para nós entendermos direito Tiatira, a gente tem que voltar um pouquinho. Voltar lá para Daniel capítulo 7. Que nós ainda não vimos. Porque lá nós vamos aprender alguns aspectos exatamente do período de Tiatira, que é a atuação do chifre pequeno, que nós vamos ver agora. E para a gente entender esse período, nós temos que ter em mente que ele se refere aos 1260 anos de supremacia papal. É a mesma coisa que nós vamos ver na igreja de Tiatira. É o que nós vamos ver agora em Daniel capítulo 7. Só que para nós entendermos as profecias, primeiro a gente tem que aprender sobre os símbolos que aparecem nas profecias. Os teólogos, eles estudaram na Bíblia o que significam esses símbolos. Inclusive a gente já viu eles nas outras profecias. Já vimos sim. Mas agora, para a gente ter ele bem gravado na nossa mente, vamos dar uma olhada o que eles significam. Ventos igual a guerra ou conflito, águas igual a pessoas e multidões, animais, cabeças e chifres igual a reinos e divisões de reinos, asas corresponde a rapidez e um dia corresponde a um ano. Agora que a gente viu exatamente o que significa cada símbolo, fiquem com isso bem gravado. Vamos passar então para a leitura de Daniel 7, de 1 a 8. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Estava olhando numa visão noturna e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra, e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Nós devemos compreender uma coisa, que Daniel capítulo 7 reflete a mesma visão que nós vemos lá em Daniel capítulo 2. Aliás, as profecias de Daniel, elas sempre se referem ao mesmo período. Que lá em Daniel capítulo 2, nós vemos o sonho de Nabucodonosor, que ele viu uma estátua. E essa estátua estava dividida em partes. Uma cabeça de ouro, que representava a Babilônia, peitos e braços de prata, que representavam o Império Medo-Persa, o ventre de bronze representava a Grécia, e as pernas de ferro, que representavam Roma, e os pés, em parte de ferro, em parte de barro, que representavam o que sucedeu Roma, a divisão da Europa em vários países pelas invasões bárbaras. E aqui nós encontramos, novamente, algumas divisões. Nós vemos um leão,
um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. E vamos ver então o que Daniel entendeu sobre essas profecias. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdadeira significação de tudo isso. Ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, aqui nós vemos a representação de 4 reis, 4 reinos. E o primeiro deles, como a gente viu, a estátua lá de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, representando Babilônia. E nós temos também o leão, um leão alado, com 2 asas, representando também Babilônia, o primeiro império mundial. Asas. O que nós vimos agora mesmo naquele quadro lá da simbologia das profecias? Velocidade. Por que velocidade? O Império Babilônico, também chamado de Império Neobabilônico, foi erguido por Nabopolassar. Em pouquíssimo tempo, ele derrotou o Império Assírio, que era muito poderoso, dominou o Oriente Médio, o Egito, toda a região ali do atual Iraque, a Mesopotâmia, e foi sucedido por seu filho Nabucodonosor, com todo o seu esplendor. Por isso, a cabeça de ouro. Só que veio outro reino em seguida. Espera aí, então, Nabucodonosor, ele não conquistou nada, é isso? Ele até conquistou, mas a expansão principal foi sob o governo de seu pai Nabopolassar. Lógico, ele dominou, por exemplo, Jerusalém, ela foi conquistada e dominada por Nabucodonosor, mas eles já eram um reino que pagava tributos à Babilônia. Houve sim expansão, mas o principal já tinha sido feito. Nabucodonosor, ele foi o que tornou esplendorosa a Babilônia. Vocês já ouviram falar do Jardim Suspenso da Babilônia? Uhum. Foram construídos na época dele. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dizem que era algo esplendoroso, porque você construir jardins em cima de prédios, com a falta de tecnologia que eles tinham, hoje já é uma coisa difícil com a nossa tecnologia, você imagina na época. E ele conseguiu fazer isso. Se a gente for ver em fotos de museu, algumas partes de construções que foram tiradas lá de Babilônia, por exemplo, lá no Museu Britânico, tem a Porta de Ishtar. Depois vocês procurem. Ela é magnífica, ela é toda em ladrilhos azuis, com leões alados, dourados, em ouro, incrustados. Era uma porta da cidade. Você viu o esplendor que era aquela cidade. Até a propósito, um leão alado, bem próprio símbolo. Por isso até que ele foi colocado sobre 2 pés e representado como tendo um coração de homem, pelo seu poder, pelo esplendor que ele chegou. Mas, como eu estava falando, ele foi sucedido. Agora, os peitos e os braços de prata, que aqui é representado por um leão, por um urso, que se levanta mais por um pé e tem 3 costelas na boca. O Império Medo-Persa, o segundo Império Mundial. Por quê que ele se levantou mais de um lado que do outro? Porque o Império Medo-Persa, como o próprio nome diz, era formado por 2 povos, os medos e os persas. Só que os persas eram mais poderosos, por isso ele era de um lado mais forte. E 3 costelas na boca. Eles sucederam o Império Babilônico, conquistaram o Império Babilônico, conquistaram o Egito, a Lídia, que era um reino que fica na atual Turquia. Ou seja, 3 costelas na boca. Por isso, essa simbologia. Mas também, como nós já vimos, Daniel mostrou, foi sucedido por outro reino, um outro império, um terceiro império mundial, os gregos, que na estátua eram representados por um ventre de bronze. E aqui, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Por que um leopardo com 4 asas? Asas, velocidade, rapidez. Pois foi assim que foi erguido esse império, muito rápido. Alexandre o Grande,
saiu da Grécia em questão de 12, entre 12 e 15 anos, saiu da Grécia, onde estava o reino que seu pai tinha erguido, o rei Filipe, e dominou toda a Ásia, Egito, passou pelo Iraque, atual Afeganistão, Paquistão, chegou na Índia, em pouco mais de uma década. Só que no auge do seu poder, com 32 anos, Alexandre o Grande morreu, sem deixar sucessores, e foi substituído pelos seus 4 generais que fundaram 4 reinos. Lembram-se? Cabeça, reinos. Então, 4 reinos que sucederam a esse império, mas mantendo o mesmo espírito, que é o espírito chamado helenístico, que reflete a cultura grega, que se espalhou, se consolidou nesse período, mas, novamente, substituído por um outro animal. Lê para mim aqui Daniel 7, de 19 a 25, João. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Assim me disse ele, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Se nós nos lembrarmos lá da estátua de Nabucodonosor, passou a Grécia, qual veio? As pernas de ferro, que representava Roma. Então nós temos o quarto império mundial, Roma. Só que ele tem características bem diferentes dos outros. Daniel conseguiu nos outros animais encontrar uma correlação com animais que ele conhecia. E esse era terrível e espantoso. Ele não conseguiu estabelecer que animal era aquele. Por isso a única descrição que ele deixou. Ele tinha algumas características. Ele era poderoso, ele tinha unhas de metal, ele devorava. E é engraçado que essas unhas eram de bronze, dando a entender que parece que ainda tinha alguma coisa grega, né? Claro que tinha, por quê? Os romanos, eles admiravam a cultura grega. Para eles, eles consideravam os gregos e eles os únicos povos civilizados. O resto era tudo bárbaro. Até respeitavam um pouquinho os egípcios, mas o resto, para eles, não passavam de bárbaros. Por isso, esse respeito à cultura grega. Porque eles tinham uma certa ascendência cultural com eles já. Mas, ele foi sucedido por 10 reinos, 10 chifres. Lembra-se do nosso quadro? Chifre também significa reino, poder. Só que desses 10, 3 foram arrancados e surgiu um pequeno chifre, que tinha olhos, tinha boca que falava com insolência, coisas grandes. Quem eram esses 10 chifres? Vamos primeiro dar uma olhada. Quem eram esses 10 chifres? Eles sucederam Roma. Quem sucedeu Roma? Os povos bárbaros que invadiram e dominaram a Europa, formando os reinos que redundaram, no fim, aos países modernos da Europa, que nós conhecemos como Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal, Suíça. Só que daqueles 3 reinos, daqueles 10 reinos, 3 foram arrancados. Quem seriam? Por que foram arrancados? Se a gente olhar na história, desses 10 povos bárbaros, 3
foram dizimados, destruídos. Quem? Os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. E por quê? Porque eles tinham que ser exterminados para que o chifre pequeno surgisse. Esses povos eram povos que até se converteram ao cristianismo, mas eles tinham uma certa celeuma quanto à natureza de Cristo. Eles criam que Cristo só tinha natureza divina. Eram chamados arianos. E o bispo de Roma, ele defendia algo que para a gente é uma coisa hoje normal, que a gente vai estudar mais para frente, mas que é o que? Cristo tem a natureza nele, presente. Natureza divina e natureza humana. Elas convivem nele. E isso gerava uma certa celeuma. E eles dominaram Roma. E não conseguiram. E o bispo de Roma não conseguia ter qualquer preeminência por causa disso. Por isso precisava ser arrancado. Porque o chifre pequeno é quem? A Roma papal. Por isso ele é representado por um só animal. Roma imperial, depois Roma papal. E quais as características desse chifre pequeno? Surgiu do quarto animal, no meio dos 10 chifres, depois dos 10 chifres, e era diferente de todos os outros chifres. Era maior que os outros, abateu 3 reinos, proferiu palavras contra Deus, magoou os santos do Altíssimo, mudou os tempos e a lei, e reinou por 3 tempos e meio. Ele tinha características bem específicas. Era bem diferente dos outros. Começou pequeno, mas se tornou grande. Bem grande. Então aqui nós temos as características desse reino. Desse chifre pequeno. Desse império. Que é um império de características bem específicas. Ele não é só político, mas ele envolve questões espirituais. Questões que vão além do que os outros reinos todos tinham. Por isso ele é bem frisado na visão de Daniel. Por quê? Ele surgiu depois dos 10 chifres, certo? Ele derrubou os 3 reinos, que nós estamos vendo aqui, até inclusive com as suas datas. Quando? Por quê? Nós vemos aqui os Érulos em 493, os Vândalos em 534 e os Ostrogodos em 538. 538, uma data bem marcante, porque nesse ano entrou em vigor o chamado Decreto de Justiniano, um imperador de Roma, romano, porque ele reinava em Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Ele não estava lá na parte ocidental do reino, que tinha caído sob o domínio dos povos bárbaros. E o que dizia esse decreto? Ele dizia que o bispo de Roma era o chefe supremo da igreja, o líder da igreja. Ele tinha a última palavra em tudo. Por isso é que o chifre pequeno só surge quando são arrancados os outros 3 chifres, que discordavam dele teologicamente, dominavam Roma. Cada um à sua época dominou Roma. E aí começou o poder do chifre pequeno. E ele tinha algumas características muito fortes, porque ele falava com insolência. E ele teve muito poder porque ele durou muito mais que os outros. Vocês lembram que eu falei que era 1260 anos de supremacia papal? Começou em 538, 1260 anos, 1798. A gente já vai ver como que isso termina, como termina esse período. E por que ele tinha boca que falava com insolência grandes coisas? Porque ele foi contra os ensinamentos divinos, os ensinamentos da Bíblia. Ele ia contra tudo isso e assumia posições que eram próprias de Deus, inclusive títulos próprios de Deus. Vamos dar uma olhada num exemplo? O nome Papa. Mas qual o problema de se usar o nome Papa? Papa, lê aqui para mim, João, o que diz sobre essa palavra? Mateus 23, verso 9. A ninguém sobre a terra chameis Pai. Mas vem cá, nós temos um pai, não é? Um pai sanguíneo, que nós chamamos de pai. Então a gente não pode chamar ele de pai? Claro que podemos, mas não é esse pai que está sendo falado aqui, lá em Mateus registrou. É o nosso Pai Celeste.
a primeira pessoa da Trindade. Porque o Papa não é pai meu, não é pai seu, não é pai de ninguém. Então ele está assumindo um título que é próprio de Deus. Vicari Dei. Se eu não for, o Consolador não virá. João 16, versículo 7. Vicari Dei é um título próprio para o Espírito Santo. O Consolador, Vigário de Deus, aquele que anuncia a Deus, aquele que prega a Deus. Quem é que anuncia a Deus? Quem é que nos leva a Deus? Que toca no nosso coração? É o Espírito Santo. Outro título arrogado pelo Papa. Sua Santidade. Só o Senhor é santo. Apocalipse 15, 4. Você já deve ter visto, às vezes na TV, internet, como as pessoas se referem ao Papa. Sua Santidade. Santo, somente Deus é santo. Se vocês lembrarem, quando Nicodemos se encontrou com Jesus, o que ele falou para Nicodemos, quando Nicodemos quis lisonjeá-lo? Só Deus é santo. Ou seja, Deus Pai aqui. Ou seja, ele assume características, títulos que são de Deus. E olha que quem falou para Nicodemos foi o próprio Jesus, né? Foi o próprio Jesus, o próprio Deus. Mas quais as justificativas que ele usa para isso? Vamos dar uma olhada? Lê para mim, João. Todos os nomes das Escrituras se aplicam a Cristo, por virtude dos quais é estabelecido ser ele cabeça da igreja, são aplicáveis ao Papa. Ou seja, ele acha que ele tem o direito de usar, que ele pode usar o quê? Os títulos que Cristo tinha, porque ele é a cabeça da igreja. Cabeça da igreja é só Jesus. Jesus é o líder da igreja. Ele é o real líder da igreja. Lê a outra passagem aqui para mim. Tu és o pastor, tu és o médico, tu és o diretor, tu és o lavrador. Finalmente, tu és outro Deus na terra. Outro Deus na terra? Vem cá. Nós somos parte de uma igreja, de uma religião que crê num Deus único. Tudo bem? Formado por 3 pessoas, as 3 pessoas da divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nenhum outro. Então, como o Papa pode se dizer o Deus na terra? Outro Deus na terra. É o supremo juiz da lei na terra. É o representante de Cristo, que é não somente um sacerdote para sempre, mas também Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mais título próprio de Deus. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o próprio Cristo, é o próprio Deus que tem esse título. Mas ele se arrogando um título divino. O Papa é coroado com uma tríplice coroa, como Rei dos céus, Rei da terra e das regiões inferiores. Rei dos céus. Quem é o Rei dos céus? É Deus, é Jesus. Somente Ele é Rei dos céus. E o que acontece? Destruiria os santos do Altíssimo. E o que é destruir os santos do Altíssimo? Vamos parar para pensar um pouquinho? Será que é destruir fisicamente? Apenas? Não. A gente tem que olhar que isso vai muito além. É uma coisa muito maior do que isso. Você vê isso na história, que a destruição não vem só fisicamente. Você pode destruir ao você perseguir, ao você oprimir, ao você tirar algumas coisas. A Igreja Católica, a gente não pode esquecer também que ela teve um papel muito importante na civilização ocidental. Ela manteve como um bastião a cultura ocidental. Os pensadores gregos, eles foram preservados, os seus ensinamentos, a sua filosofia, nos mosteiros, pelos monges que compilavam, escreviam, pelos ensinadores, pelos filósofos católicos. A própria Bíblia foi preservada, né? Exato, a própria Bíblia. Porque senão, a nossa cultura ocidental ela teria sucumbido a muita coisa. Vamos citar, por exemplo, só os árabes, que quase dominaram a Europa. Quase. Mas isso a gente vê, sim, o lado bom. A Igreja Católica, nesse ponto, serviu como um alicerce, como um ponto de apoio para impedir que isso sobrasse. Claro, nós cristãos entendemos que
tudo isso vem da providência divina. Mas Deus usou, apesar das suas falhas, seus defeitos, Deus usou a Igreja Católica. E ela teve papéis importantes, como por exemplo na educação. Só para citar um exemplo, o trivium e o quadrivium, que são métodos de ensino que os conservadores, nós os conservadores, entendemos como válidos ainda como um método de ensino, de educação, entre outras coisas. Mas, é claro, ela fez coisas que levaram a essa destruição. Por quê? A Igreja Católica ela tinha um monopólio. E tudo que tem monopólio tem a mão do ser humano, muitas vezes perde o seu sentido. E houve sim a corrupção. Houve a perda do lado espiritual, que se tornou uma coisa materialista e a sede de poder. E isso levou para se manter no poder digamos, pode-se dizer, uma oligarquia, um grupo... Domínio de poder. Um domínio de poder. Eles foram tirando algumas coisas, foram mudando. Aí a gente vê, não falou que o chifre pequeno mudaria os tempos e a lei? E como ele conseguiu fazer isso? Eles tiraram a cultura, principalmente eles tiraram as escrituras sagradas. Porque quando você não tem as escrituras sagradas, a Bíblia, como presente para você comparar com o que pode estar errado, qualquer coisa que venha para você, você vai aceitar como certo. Só o que vinha da igreja para os fiéis é que servia, né? Exato. O fiel não era considerado como digno de interpretar a palavra. Exato, nem de ler a palavra. A Bíblia foi retirada nesse período. Tanto que Lutero ele quis se tornar um padre, um monge, porque ele soube que no mosteiro tinha uma Bíblia. Ficava acorrentada lá. E só quem estava lá dentro poderia lê-la. E ele tinha sede da leitura da palavra. Então ele vou entrar para o clero. Porque só assim ele poderia ler. E ele sabe o que ele cria? Que ele achava que as escrituras eram pequenos textozinhos, algumas coisas esparsas. Por isso a igreja tinha que complementá-la com as suas tradições, com suas doutrinas, dogmas. E aí, quando ele se deparou com a Bíblia, esse livro imenso, você pode dizer que ele é imenso, não só na sua sabedoria, mas no que ele contém. Falou, gente, isso aqui está totalmente diferente. E a maioria, a quase totalidade das pessoas, cria que a Bíblia era assim. E só a igreja poderia trazer esses ensinamentos, que na verdade chegavam deturpados, para manter um status quo vigente. O status quo que a igreja queria. Não podemos esquecer, lógico, teve a destruição física, e nós vemos alguns exemplos, como a Inquisição. A Inquisição foi estabelecida na Idade Média, depois muito usado, depois do período da Reforma, como um método de perseguição, como para se manter, digamos assim, aquela rigidez dos dogmas e dos ensinamentos, das tradições da igreja. Tiveram povos que foram perseguidos. A gente tem alguns exemplos. Os huguenotes na França foram dizimados, o chamado massacre de São Bartolomeu. 4.000 mortos. Porque foram contra. Os albigenses, os valdenses. Quem foram os albigenses? Albigenses eram... eles viveram na Idade Média. Foram povos pré-reforma. Pré-protestantismo. Os albigenses, eles habitavam o sul da França e procuraram uma volta aos princípios da Bíblia e viver esses princípios, assim como os valdenses. Só que, por estar em uma região muito fácil acesso, os exércitos comandados pela igreja dizimaram os albigenses. Os valdenses tiveram um pouco mais de sorte, porque eles viviam nas montanhas da Suíça. Foram perseguidos, muitos morreram, mas muitos sobreviveram. Muitos restaram ainda. E eles foram vítimas, sim, dessa perseguição. Agora, o que nós temos depois? Mudaria os tempos e a lei. Como
assim mudar os tempos e a lei? Nós acabamos de ver que as escrituras foram retiradas. Quando você tira as escrituras, qualquer coisa que você fale é lei. Não só os mandamentos, mas o que é do interesse para quem quer manter o poder. E mudaria os tempos. Vamos ver alguns exemplos disso? Lê pra gente, João. O Papa é de tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar mesmo as leis divinas. Pode mudar, pode interpretar, só ele pode interpretar. Mas mudar a lei divina? Algum ser humano tem essa capacidade? O Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. Nós podemos dispensar os preceitos de Cristo, os ensinamentos de Cristo, do próprio Deus, quando esteve aqui na Terra? E mudaria os tempos. Como assim mudar tempo? Ele tinha uma máquina do tempo para mudar o tempo? Não. É algo mais profundo. Lê para mim, João. A vontade do Papa representa a razão. Ele pode dispensar a lei e fazer do errado direito, por meio de correções e mudanças das leis. Essas questões que estamos vendo aqui, lembra que eu falei no início, que o estudo de Daniel 7 e de Tiatira estão interligados? Nós vamos ver esses detalhes de mudança de tempos, de lei, mais especificamente no próximo estudo sobre a igreja de Tiatira, que se passa nesse mesmo período. Mas o Papa, ele rogou o poder para fazer isso. Ele se justificou para isso. E ele duraria 3 tempos e meio. 3 tempos e meio, 1260 anos. Como assim? 3 tempos e meio, 1260 anos? Lê para mim, João, algumas passagens que se referem a esse mesmo período. Apocalipse 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. 42 meses. Guarde esse período. 42 meses. Apocalipse 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então nós temos até aqui 3 tempos e meio, 42 meses, 1260 dias. Lembra que nós vimos lá naquele quadro, dia representa o quê? Ano. Então o que nós temos? Um tempo é um ano. 3 tempos e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio corresponde a quê? A 42 meses. Faça as contas, 42 meses. 42 meses vezes 30 dias cada mês, 1260 dias. 1260 dias, 1260 anos. É um período, Daniel, João em Apocalipse fizeram questão de registrar. Porque mostra exatamente o período de atuação desse chifre pequeno, desse poder. Por isso ele era mais forte que os outros chifres. Por isso ele procurou fazer toda essa obra nefasta que lhe foi atribuída lá na visão de Daniel 7. E seu poder seria tirado. Nós vimos que ele se iniciaria em 538 e se encerraria em 1798. 538, decreto de Justiniano, tornando o Papa o líder supremo da Igreja. Em 1798, o que acontece? O Napoleão Bonaparte manda prender o Papa. Ele manda o general Berthier prender o Papa. Porque o Papa estava se contrapondo ao poder de Napoleão. E Napoleão, na época, que era o grande conquistador da Europa, que estava dominando tudo, vai e manda prender. E aí é tirado o chifre pequeno é tirado do seu poder. Se encerra os 1260 anos da supremacia papal, do animal terrível, espantoso,
do chifre pequeno. E agora não. Agora nós vamos parar e vamos estudar no próximo estudo sobre Tiatira mais detalhes. Espero vocês lá.